A minha convidada de hoje da Sessão TV Atende é Camila Gonzalez Contin, ela é psicóloga e essa entrevista vai ser através de videochamada. Camila, muito obrigado por atender a nossa equipe, é um prazer ter você aqui novamente. Eu que agradeço, o prazer é meu poder estar aqui com vocês de novo, né, conversar um pouquinho, muito bom, obrigada mesmo. Camila, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre sonhos. Eu acredito que todo mundo sonha, mas o que é o sonho? Bom, a questão do sonho é algo interessante, né, porque eu acho que desde muito tempo faz parte do nosso imaginário, né, os estudos, a nossa curiosidade em relação ao sonho é de muito tempo. Né? Hoje, o que a gente sabe, né, em termos da ciência, é que o sonho é algo, uma fase, né, do sono. Ele acontece durante o nosso sono e ele tem uma função muito importante para a gente, né? Foi um comportamento que, se a gente for pensar, foi selecionado na nossa espécie, então ele é importante para a nossa sobrevivência, e principalmente no que se refere a algumas questões, algumas funções cognitivas, né? Ele tem um papel muito importante na nossa memória, e, consequentemente, no aprendizado, na criatividade também. Então, ele é muito importante para a manutenção nossa, da nossa saúde física, psicológica, mental também. Camila, toda noite nós sonhamos ou não? Toda noite nós sonhamos e sonhamos muito. Em média, os estudos mostram que a gente sonha em média 2 horas por noite, né? Então, o nosso sono ele é dividido em ciclos. Esse ciclo do sono é um ciclo que dura, em média, de 90 a 110 minutos, e esse ciclo vai se repetindo. O sonho, ele pode acontecer em qualquer fase, né, em qualquer ciclo, mas ele é mais comum no sono profundo, no sono que a gente chama de sono REM, né? Essa é uma sigla do inglês que se refere aos movimentos repetitivos oculares que acontecem nessa fase do sono, né? Então, ele se repete ao longo do nosso período de sono, ele vai se repetindo esses ciclos, então a gente sonha e sonha muito, por mais que não lembramos, né? Tem muita gente que é difícil lembrar, né, dos sonhos, e às vezes, assim, alguma das não lembrar dos sonhos pode estar relacionado a um neurotransmissor, né, que é a noradrenalina, que não está presente nesse estágio do sono, e isso interfere na nossa memória. Então, por isso que algumas vezes nós não lembramos dos nossos sonhos, mas toda noite sonhamos. É um ciclo que se repete ao longo desse estado. Tem algum significado? Às vezes as pessoas sonham com uma determinada coisa, ficam procurando, nossa, o que será que significa isso? Tem como ter essa interpretação? Essa é a parte, eu acho, que mais fascina todo mundo, né? Quem nunca teve um sonho estranho foi lá no Google o que significa sonhar com tal coisa. E isso tem mais a ver com a minha área mesmo, enquanto psicóloga, né? E assim, o sonho, a melhor pessoa para interpretar o sonho é você mesmo. Por quê? Porque nós somos um ser simbólico, a gente simboliza as coisas. Então, aquilo que o sonho representa para você pode estar muito relacionado ao que você está vivendo, alguma emoção, até algum trauma ou algo que você viveu na infância. Então, tem uma relação com o que você vive hoje e com o seu passado, com a sua história de vida enquanto, né, indivíduo. E aí eu sei que isso é triste, mas, né, não existe uma resposta universal, né? Sonhar com tal coisa significa isso ou aquilo. Essas respostas universais, por mais que a gente às vezes veja algumas pessoas, né, colocando, falando, isso não é comprovado cientificamente. E dentro da psicologia, como que a gente trabalha? A gente trabalha com o significado daquele sonho para aquele indivíduo, para o contexto de vida dele, e inclusive pode trazer muitos elementos de autoconhecimento, né? Quando você consegue relacionar o que você sonhou ou com sua história de vida, ou com o que você está passando nesse momento.
Sonhos repetitivos, sonhos repetidos, tem um significado também? É uma questão, olha, alguma coisa... Então, sonhos repetitivos, eles podem estar relacionados a trauma, tragédia, estresse pós-traumático. Então, assim, ou algo muito importante que você viveu, né? Pode não ser algo traumático, mas algo muito significativo. Então, tem muitas pessoas que às vezes relatam, né, um sonho que se repete até ao longo da sua vida, desde a infância até agora. Então, conhecer os aspectos que estão relacionados a isso envolve um processo de autoconhecimento mesmo, de olhar para si, para a sua história, para entender o significado daquilo para você, né? Então, agora, se a gente tem pesadelos recorrentes, é importante parar para observar, porque existem coisas que podem influenciar, né? Um estresse pós-traumático, por exemplo, quando se passa por uma situação, uma experiência muito traumática, a recorrência de pesadelos é um dos sintomas, inclusive, do transtorno. Então, a gente precisa realmente prestar atenção em algumas coisas nesse sentido. A sensação que você já viveu aquilo tem a ver com o sonho? No seu dia? Tem, né? Como eu falei, essa questão da percepção, e como nós somos muito simbólicos, né? Nós temos o comportamento simbólico, a gente relaciona os eventos que a gente já viveu, às vezes essa sensação pode ter a ver com algo que a gente viveu, mas a nossa memória, a nossa capacidade de relacionar aquilo de uma maneira mais racional, né? Olha, isso tem a ver com aquilo, fica mais difícil, né? E às vezes o sonho usa até um mecanismo da gente entrar em contato com algo que é doloroso para a gente, mas de uma maneira menos aversiva. Né? Então, se eu passei por uma situação muito difícil, muito dolorosa, aversiva na vida, eu posso sonhar com aquilo, não especificamente com aquele fato, mas com algo que está relacionado àquilo, mas que tem menos aversivo do que a experiência em si. Já que eu tenho que consolidar aquela memória, então o nosso cérebro acaba achando esse mecanismo para que, né, como se fosse a gente simular situações aversivas e ameaçadoras ali durante o sono. Todo mundo tem o sonho ou não? Tem pessoas que não sonham? Quando a gente tem um sono quando a gente tem alguma dificuldade com o sono, né? Então, se há uma interrupção muito grande de sono, se a gente tem problemas de insônia, isso vai impactar na ocorrência dos sonhos, né? E pode, inclusive, trazer prejuízos para a gente, né? Porque o sono e a fase em que mais ocorre os sonhos é restaurador, importante para o nosso aprendizado, memória, criatividade. Então, podem ocorrer falhas aí nesse sentido se a gente não tem um sono regular. Mas que todos nós sonhamos, sonhamos. É que não é tão mágico quanto a gente imagina e gostaria, né? É bom continuar sonhando e ele faz parte do nosso processo, faz parte da nossa noite, né? E isso faz parte da nossa noite. É lógico que às vezes um pesadelo não é muito agradável, né? Mas como eu falei, às vezes é até um mecanismo para que a gente simule algumas situações que são mais aversivas e dolorosas, ou seja, é uma forma até da gente lidar melhor com a nossa realidade, né? Então tem um papel fundamental. É lógico que a recorrência de pesadelo não é agradável e nem é saudável. A gente precisa olhar para isso quando isso acontece, porque às vezes quando a gente está muito estressado, passando por uma situação muito estressante, acontece, né? De uma recorrência de pesadelos. Então, o que a gente está vivendo interfere na qualidade do nosso sono e automaticamente dos nossos sonhos também. Camila, eu queria muito agradecer a sua participação, ter esse tempo na sua agenda. Espero conversar mais com você no decorrer do ano sobre outros assuntos ligados à psicologia. Muito obrigado por nos atender. Imagina, eu que agradeço e estou aqui à disposição. Sempre que precisarem, estarei aqui. Gosto muito também de bater esse papo com vocês. Obrigada, viu? Conversamos hoje na sessão TV Atende com a psicóloga Camila Gonzalez Contim.